Voltamos com mais um bate-papo político, com mais um bloco aqui do bate-papo político, já contando o tempo, porque tem muita coisa para falar, mas vamos continuar nessa agenda, porque eu quero, com o jornalista Beto Almeida, falar também sobre o impacto do resultado da eleição presidencial no cenário político estadual. Antes dessa abordagem, eu volto aqui com outro trecho do discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falando sobre liberdade, sobre o fim do radicalismo, do extremismo que marca o dia a dia, o cotidiano, com esses conflitos dentro de casa, que separou as famílias, esses discursos de ódio. Então, nessa parte, o presidente Lula diz o seguinte, que é preciso reunir as famílias. A ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam e nós escolhemos a vida. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas, jornalista Beto Almeida. Essa frase me remete aqui a uma cena que talvez tenha até tido um peso nesse resultado das eleições no segundo turno, quando a deputada federal, a Zambelli, lá do São Paulo, a mais votada em São Paulo nas eleições deste ano, sacou uma arma, saiu correndo atrás de um negro, de um jornalista, após uma discussão, uma troca de farpas. Ela que chegou a dizer, publicou um vídeo dizendo que tinha sido agredida, mas nenhuma cena foi registrada com a agressão dela, nenhuma filmagem apareceu. Então, fazer nessa contextualização, Beto, pegando esse gancho aí das palavras do presidente Lula ao dizer que as armas jamais deveriam ter sido empunhadas, então vamos aí torcer que nós tenhamos também do discurso da campanha para a prática, que o desarmamento seja uma das bandeiras do novo presidente da República. Luciano, para início de conversa, eu entendi essa questão de que as armas não sejam empunhadas, mas de uma forma simbólica. Quando ele pregou a questão da divisão das famílias, que isso precisa acabar. Não entendi como se fosse no sentido literal de você empunhar as armas. Claro que o ato da Zambelli, da deputada federal Zambelli em São Paulo, foi um ato de destempero, de descontrole dela, para além da questão que foi colocado, que era um homem negro, não é uma questão racial, ali envolveu outras questões que eu acho até de natureza emocional, de controle emocional dela, embora tenha havido, você disse que não houve outro lado. De descontrole, né, jornalista Beto Almeida? Porque quando você parte para o contra-ataque com arma, quando de lá para cá vem palavras, então eu acho que você precisa ter o bom senso e o equilíbrio para dizer o seguinte: primeiro, não sair com arma de dentro de casa. Luciano de Oliveira, aí é o seguinte, não vamos entrar muito nessa questão não, porque eu concordo, eu não sou a favor do armamento, eu não quero arma na minha casa, não quero nem proximidade com arma. Agora, ela anda porque ela tem porte de arma, então ela tem o direito de usar, ela tem, como qualquer cidadão brasileiro. Mas sem necessidade, né? Aí é que entra a questão do controle, eu também concordo com você, ela já estava rodeada de seguranças, tem um outro vídeo que mostrou exatamente o jornalista lá, fazendo em provocações, não sei se você chegou a ver esse outro verbais, vídeo, né? mas verbais, não, claro, verbais, críticas, dizendo que eles todos iam voltar pro esgoto. Quem volta pro esgoto, Luciano? Ratos que voltam pro esgoto. Então, se você não considera isso agressão, eu considero uma agressão de alguém chegar para uma parlamentar e dizer que vocês todos vão voltar para o esgoto. Então, não vamos entrar mais nesse método, que isso é fato passado, a gente coloca isso daí de outra forma. Sabe por quê? Porque eu acho que deram... Desde que nós tenhamos o controle emocional... Vamos voltar para o discurso do presidente Lula. Porque o discurso do presidente Lula foi um discurso que ele falou, permita só concluir meu sentimento,
Certo, Ele Beto. quis dizer no sentido simbólico de baixar, Luzenor, a guarda, de todo mundo passar agora para trabalhar num espírito de harmonia. Foi isso que eu entendi e eu acho que esse é o principal desafio com o presidente Lula. Não se esqueçamos disso, não nos esqueçamos disso. Esse país está dividido. Se não houver juízo, se não houver ponderação, principalmente das lideranças que foram vencedoras e tem que mostrar grandeza, esse país vai continuar dividido e vai ter principalmente, Luzenor, essa repercussão dessa divisão dentro do Congresso Nacional. Isso não é bom para ninguém. Eu fui além da sua interpretação, né? Quando cada um tem a leitura, a percepção em relação aos fatos políticos, e eu fiz essa leitura em relação ao uso físico, sim, material da arma. Além desse aspecto que você coloca também. Mas vamos trazer o cenário político, qual é a repercussão no Ceará do resultado da eleição presidencial. Primeiro dizer o seguinte, jornalista Beto Almeida, os cearenses deram aí um exemplo de cidadania, de compromisso com a democracia, de mobilização e entusiasmo com as eleições. Pelo menos 5 milhões, eu quero pegar os números aqui, jornalista Beto Almeida, 5.649.398 eleitores, de um total de 6.818.000 eleitores, foram às urnas para votar no Ceará. A abstenção foi de apenas 17,14%. Inferior ao primeiro turno, quando tivemos 17,46% de eleitores ausentes. 1.200.000 eleitores não votaram no primeiro turno e no segundo turno, 1.168.794 cearenses não apareceram para votar no segundo turno. Talvez, Beto Almeida, o transporte gratuito tenha sido um dos principais fatores determinantes para essa abstenção ter caído, um percentual pequeno, mas significativo. Luzenor, os dados mostram claramente que pela primeira vez na história desde a redemocratização, os índices de abstenção, ou seja, daqueles que deixaram de votar no segundo turno, foram menores do que no primeiro, isso em todo o país. Eu acredito, Luzenor, que sinceramente, eu não sei, a gente não tem agora como dimensionar qual foi o impacto, qual foi o peso dessa decisão da questão do transporte gratuito sobre o resultado dessa queda na abstenção. Porque ela aconteceu, por exemplo, não apenas na região Nordeste, mas aconteceu também em outras cidades. Surpresa, por exemplo, na contramão disso, São Paulo, que é a maior capital do país, com uma rede de transporte que supera em muito de todas as cidades do país, lá, por exemplo, o índice de quem deixou de votar aumentou. Com um detalhe em São Paulo, né, Beto, que somente na reta final, poucas horas antes do início da votação, é que o governo do estado de São Paulo, a prefeitura, decidiram liberar o transporte gratuito para os eleitores, porque houve uma pressão muito grande, inclusive com decisões judiciais, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, enquanto nos outros estados nós tivemos leis estaduais, municipais sendo aprovadas, além da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, determinando que as prefeituras poderiam criar sistemas alternativos para o transporte gratuito dos eleitores. Creio eu que essa medida tenha sido fundamental, determinante para estimular, para dar mais segurança, porque, por incrível que pareça, jornalista Beto Almeida, dentro dessa realidade de tantas desigualdades sociais, milhões e milhões de pessoas não têm como sair de casa para pagar uma passagem e votar. Então, diante da gratuidade do transporte, esse caminho acabou sendo mais seguro e mais atraente para os eleitores. Eu não digo que ele contribuiu, que ele colaborou. Eu não acho que foi essencial. Eu acho que o que foi essencial, no meu entendimento, pelo que eu pude perceber, foi exatamente o grau de envolvimento do eleitor, do brasileiro nesta eleição. A polarização entre os dois candidatos e os seguidores chegou a um nível tal que as pessoas, Luzenor, passaram a se envolver de forma absurda e positiva com o pleito, a ponto, por exemplo, de fazer com que muitos se esforçassem de fato a não deixar de comparecer às urnas. Foi o grau de envolvimento, foi a polarização que levou a esse índice de presença no segundo turno e não
não especificamente, ao meu ver, especificamente a questão do voto. Você Mas é só a olhar os polarização, números. Você ontem, por exemplo, só um Beto instante, Almeida, deixa eu lhe dizer, olha, você viu ontem, por exemplo, se você observar, tem dados aqui que mostram, por exemplo, que ontem eu só vi o Twitter pegando fogo, por exemplo, nas redes sociais, dizendo o seguinte, que deixa o Nordeste votar, o Nordeste está sendo prejudicado com ações da Polícia Rodoviária Federal, impedindo os eleitores de votar. Então, olha só aqui, eu peguei um único estado aqui para olhar, o estado do Maranhão, teve o maior número de ações policiais ontem da PRF, 58 no total. Você sabe de quanto foi a diminuição lá? Com toda essa ação da Polícia Rodoviária, que diziam que isso ia prejudicar, não ia prejudicar o Nordeste, lá houve uma diminuição de 27,7% para 23,5% no segundo turno. Ou seja, o eleitor maranhense fez questão de ir às urnas mais do que no primeiro turno. E isso se deveu a quê, Luzenor? Ao transporte gratuito. Em parte, Luzenor, mas em ao parte a transporte polarização. gratuito, porque não adianta apenas a polarização houve um se você caso. se você não tem o transporte gratuito. Para finalizar, jornalista Beto Almeida, não deu tempo falar aqui sobre o quadro estadual. O ex-governador e senador eleito Camilo Santana sai dessas eleições com a maior liderança política. Camilo, eleito senador, elegeu Elmano de Freitas, vai para Brasília a partir do dia 1º de fevereiro. Claro, vai antes porque a partir desta semana já se integra ao grupo de trabalho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que vai discutir a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional e também será um dos interlocutores do governo federal junto aos governos estaduais, a região Nordeste. E um detalhe, Beto Almeida, você lembra que o senador eleito Camilo Santana veio aqui, esteve conosco, disse que, olha, a nossa meta é chegar a 75% dos votos no Ceará. Essa meta não foi alcançada, mas o Ceará registrou 69% de votos para o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um dos maiores percentuais de votos na região Nordeste, o quarto maior percentual de votos na região Nordeste. No Ceará, Lula recebeu no segundo turno 2.139.000 votos, um pouco mais, Beto Almeida, do que a diferença de 2.173.000 votos entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Vamos continuar ao longo da semana falando para você, ouvinte internauta, porque a cada momento vai surgir um fato político diferente e a gente faz questão de trazer aqui, de levar para você, seja pelo rádio, pelas redes sociais, essa leitura sobre os bastidores políticos. Um novo ciclo vai começar e quando eu falo assim, Camilo sai fortalecido, sai como maior liderança política do Ceará, vamos fazer a leitura também sobre o futuro dos aliados do presidente Jair Bolsonaro e dizer também que Elmano de Freitas vai ser um governador bem privilegiado, porque as portas do Palácio do Planalto estarão abertas para o Ceará. Serão obras, ações, programas e projetos que irão ao encontro das ansiedades da população. Daí o importante papel a ser cumprido pelo senador eleito Camilo Santana nessas articulações para trazer benefícios para o Ceará. E ao longo da semana nós vamos também Luzenor, ver como é que vai ficar essa composição do novo governo, porque o presidente Lula vai ter que acomodar também, claro, os aliados, mas o Ceará está, sim, dentro dessa expectativa de nomes para compor esse futuro governo do Lula.